definição, o que a gente tem? A reta, o plano, tá? O plano normal, eu só consigo encontrar nenhuma função cuja ela admite, tá? É a derivada no determinado ponto. Ou seja, a minha função ela tem que ser diferenciável num determinado ponto, aquele ponto que eu quero fazer o cálculo, tá? Que eu quero encontrar meu plano tangente. E esse ponto, ele pode ser bidimensional como tridimensional, não importa o tamanho do ponto que eu esteja trabalhando. Bom, se eu tiver meu N2, ou seja, tá? X e Y, meu ponto ele tem 3 coordenadas, X e Y e a coordenada em Z, porque ele já virou tridimensional, ele não é mais bidimensional, tá? Então, meu plano tangente é exatamente aqui, olha, a notação π, x e y, que é nas variáveis da minha função, x e y. Eu tenho meu z0, que é exatamente o valor numérico da função no ponto x0, y0. Se essa coordenada não for dada no ponto, eu tenho como calcular, tá? Porque ela faz parte do ponto tridimensional. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou fazer esse ponto mais a derivada da função em relação a x no ponto P, que é x0, y0, que vai multiplicar x menos x0 mais a derivada parcial em relação a y no ponto x0, y0, vezes y menos y0, tá? Então, aqui, eu tenho que a minha equação do plano tangente ao ponto P, tá? A curva determinada ali, a minha função f, eu posso escrever também dessa seguinte maneira. Aqui, em vez de eu colocar z0, eu vou fazer o quê? F de x0 e y0, que é exatamente como que a gente calcula, tá? Então, aqui eu tenho que a equação do meu plano tangente, quando eu tenho minha função xy. Se minha função tiver x, y, z, o que vai acontecer? Eu vou passar a ter meu N3 aqui, e o meu ponto vai ter 4 coordenadas. Eu consigo encontrar a equação, mas eu não consigo desenhar, tá? Então, aqui, olha, eu tenho x, y, z e a função no ponto x, y, z, que é o meu z0. Eu vou ter o que? A mesma equação, só que aqui eu vou ter o que? A derivada em relação a z, né? Então, vai ter z menos z0, e aqui eu posso simplesmente trocar o meu W0 por f de x0, y0, z0. Então, eu tenho a equação, tá? A equação do plano tangente para duas variáveis, para 3 variáveis. Se eu quiser colocar 4 variáveis, eu consigo aqui, eu tenho mais um. Aumento mais uma coordenada. Eu vou aumentando aqui a derivada dessa outra coordenada. Porém, eu não traço mais o gráfico. Eu só consigo traçar o gráfico quando eu tenho 3 coordenadas, x, y, z. Tá? Aqui a gente tem ele graficamente. Então, eu tenho minha superfície. Aqui eu tenho o ponto, eu vou traçando meu plano aqui. E aqui eu tenho minha reta normal, tá? Então, eu tenho o plano aqui, um outro exemplo. Eu tenho ponto aqui, nesse exatamente ponto. Aqui eu tenho a reta normal, eu tenho o plano traçado aqui. Ah, mas se eu pegar um outro ponto aqui, eu consigo traçar o plano e tenho a reta normal. Lembrando que a reta normal, ela vai fazer 90 graus. Com o ponto e a superfície no plano, tá? Então, ela tem aqui, olha, 90 graus. Ela faz 90 graus com relação ao plano naquele determinado ponto. Essa é a teoria que a gente tem, tá? Do plano tangente. Aí a gente tem a reta normal. Aí a gente entra nos exercícios, tá? A reta normal, tá? Ou são vetores normais, aqui a gente vai calcular o vetor normal e a reta normal. Eu tenho o vetor normal no ponto, tá? Com relação ao plano, que é x, ele é normal ao ponto x0, y0 e o z0, ou f de x0, y0. Então, aqui eu vou pegar quais são as coordenadas desse vetor. Nós vimos já o vetor gradiente, ele funciona da mesma forma. Porém, aqui ele tem, como eu tenho lá 3 coordenadas, o vetor tem que ter 3 coordenadas. A primeira coordenada
é a derivada de x no ponto. A segunda coordenada é a derivada em relação a y no ponto. E a terceira coordenada é menos 1. Sempre vai ser menos 1? Sempre vai ser menos 1. Ah, mas ela pode ser... Não, ela não vai ser outro valor. Sempre vai ser menos 1. Mas não tem um caso que vai ter um valor diferente de menos 1? Não. Os únicos valores que vão mudar vai ser a primeira e segunda coordenada, porque depende da função e depende do ponto que eu quero calcular. A terceira coordenada, que seria a coordenada de z, sempre vai ser menos 1. Tá? Isso é definição, então não muda. A equação da reta normal na superfície, tá? F de x, y, z. Então, eu quero no ponto x0, y0, no caso que seria meu z0, ou f de x0, y0. Então, ela é dada por equações paramétricas. Então, aqui eu tenho as equações paramétricas. Então, eu tenho x menos x0 sobre a derivada da função em relação a x no ponto específico que eu estou trabalhando. E vai ser igual, porque ela é paramétrica, então aqui existe essa igualdade por ser paramétrica. X, y menos y0 dividido pela derivada no ponto, igual z menos z0 dividido pela derivada em relação a z no ponto. Ah, mas se eu quero achar, eu vou igualar aqui a alguma coisa aqui, eu vou passar isso daqui para cá, fazer as contas e igualar a zero. É isso que a gente faz. Então, tem como eu trabalhar, deixar ela mudar a forma paramétrica também? Tem. Devo deixar uma função, uma reta escrita em x, y, z. Aí eu vou igualar isso a zero. Ou eu quero z igual a alguma coisa, a equação da reta. Eu consigo, tá? Aí eu vou fazer manipulações algébricas dessas três equaçõezinhas, dessas duas igualdades, ou três igualdades. Ok? Tudo bem até aqui? Ok. Vamos embora. Então, vamos agora para os exercícios, né? Com relação a... Vou determinar a equação do plano tangente ao gráfico da função. Agora eu vou trocar aqui que eu preciso da minha caneta. Vocês lembram da equação do plano, né? Que a equação do plano, ela é simplesinha, mas eu preciso, tá ali, que eu tenho relação a x e y, eu tenho a f no ponto, mais a derivada de f no ponto, em relação a x, x menos x0, mais a derivada da função no ponto, em relação a y, que multiplica y menos y0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa equaçãozinha aqui, para a gente poder estar resolvendo o exercício, tá? Então, aqui, ó, lembrando a equação do plano. Eu vou sempre denotar por π, por alfa, tá? Por uma letra grega, que é a notação f x0, y0, mais a derivada de f no ponto, em relação a x, que multiplica x menos x0, mais a derivada parcial de f no ponto, em relação a y, que multiplica y menos y0. Bom, o que a gente vai fazer agora? Eu vou calcular, primeiro eu preciso fazer o quê? Eu vou calcular as derivadas parciais em relação a x e y. Então, primeiro que a gente faz, cálculo da derivada parcial. Então,
Então, eu vou calcular a derivada parcial da minha função em relação a x. Minha função é x ao quadrado mais y ao quadrado. Quando eu derivo em relação a x, quanto que é a derivada de x ao quadrado mais y ao quadrado? Dois x, isso. Aí eu vou fazer o cálculo da derivada, tá? Em relação a x, a y. Então, eu vou derivar a função f de xy em relação a y. Vai ser quanto? Tem x ao quadrado mais y ao quadrado. Quando eu derivo em relação a x, é... Em relação a y, quer dizer... Isso, 2y. O que eu preciso agora? Calcular no ponto. Olha, eu preciso aqui calcular no ponto. Então, 2... Eu vou fazer o cálculo da derivada no ponto P, que no caso é 0, 0, 0. Então, eu vou lá. Vou fazer a derivada de f, 0, 0, em relação a x. Então, o que eu vou fazer? A minha derivada aqui é 2x, eu vou fazer 2 vezes 0, que é 0. Vou calcular a derivada no ponto 0, 0, em relação a y. Então, lá, minha derivada em relação a y é 2y, vai ficar 2 vezes 0, que é 0, isso. Agora, o que eu preciso também? Calcular aqui, ó, a função no ponto. Então, eu vou fazer o terceiro item aqui. Vou calcular f de 0, 0. Então, eu tenho lá z, né, que é igual a f de xy, x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, f de 0, 0 vai ser quem? 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Por quê? Eu estou fazendo x igual a 0, então x ao quadrado vai ficar 0 ao quadrado. E y ao quadrado vai ficar 0 ao quadrado. Esse valor vale quanto? Tá? Aí, o que eu vou fazer agora? Simplesmente substituir na equação. Eu já tenho os dados que eu quero, eu vou substituir na equação, tá? Então, substituindo na equação, eu vou fazer. Então, aqui eu tenho o quarto, o cálculo do plano. Equação do plano. Tangente. Então, eu tenho lá, eu tenho π xy, ele vai ser igual f de x0, y0, a gente calculou que foi 0, mais a derivada de f em relação a x no ponto, deu 0, tá aqui. Que multiplica x menos 0, que é o x0, mais a derivada da função no ponto 0, 0 em relação a y, deu 0, que multiplica y menos 0, que é o valor de y0.
Então, isso aqui vai me dar quanto? 0 mais 0 que multiplica x menos 0. Lembrando que aqui, olha, eu tenho x. E aqui, y menos 0, eu tenho y. Então, 0 que multiplica x dá 0. 0 que multiplica y dá 0. Somando 0 mais 0 mais 0, eu tenho que é 0. Então, esse momento, o que eu tenho? Que naquele ponto, para minha função x ao quadrado mais y ao quadrado, no ponto 0, 0, ou seja, na origem, o plano tangente ele é 0. Tá? A equação do plano tangente é 0. Então,